Oi, boa tarde. Aliás, tarde para mim, não sei que horas que vocês vão dar essa palestra, mas eu queria dizer bom dia ou boa tarde para todo mundo que está aí e vai acompanhar essa palestra. Eu vou começar me apresentando, depois eu vou falar um pouquinho sobre o material que vocês vão ter, e aí eu vou seguindo a ordem do material que vocês vão ter para eu explicar um pouquinho sobre os transtornos do espectro do autismo, ou como a gente fala, do autismo em geral. Eu sei que eu não estou aí presente, então eu não vou poder sanar nenhuma dúvida que apareça por enquanto. E a Carol, que foi a pessoa que me pôs em contato com esse grupo tão importante aí no Japão e tão longe de mim, ela tem o meu e-mail, tem o meu contato. Eu também vou deixar o meu contato para vocês no final da folhinha do material informativo que eu vou passar. Eu não sei se a Carol vai conseguir imprimir ou se esse material vai ser enviado para vocês, mas espero que vocês tenham acesso. E aí eu tenho alguns sites interessantes também para vocês terem acesso, que está no final do material para outras informações. Mas, por favor, me contatem pelo e-mail e aí eu vou podendo ajudar quando as dúvidas vão aparecendo. Então, meu nome é Fernanda Orsatti, eu sou psicóloga, eu sou aqui de São Paulo e eu trabalho com autismo desde a época da faculdade. Eu fiz mestrado com distúrbios de desenvolvimento, focado em pesquisa com criança com autismo mesmo, principalmente com questão de rastreamento ocular para faces, então questão de empatia e questão de movimento planejado com relação à função executiva. Depois eu terminei recentemente, agora em agosto, o meu doutorado. Trabalhei com práticas inclusivas para crianças com deficiência, não só com crianças com autismo, mas crianças com deficiência, principalmente crianças com comportamento. Eu fiz doutorado na Universidade de Syracuse, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e trabalhei muito com estratégia para a inclusão de criança com deficiência em escola regular. Então eu estou com bastante experiência em relação a isso. Agora aqui no Brasil eu estou trabalhando, dando aula no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui em São Paulo. Eu dou aula na pós-graduação em psicopedagogia, então eu tenho a possibilidade bastante, o que eu gosto muito, de colocar e passar para os professores e futuros psicopedagogos essas ideias, estratégias, técnicas para a inclusão das crianças com deficiência. E também tenho dado aula em neurociências, mais a questão aplicada na psicologia. Então, como é que a gente consegue entender esses processos neurobiológicos e como é que eles são aplicados na prática. Então, essa é um pouquinho da minha formação. Eu trabalhei bastante em consultório e bastante focado em criança com autismo. Eu tenho, na época que eu fiz doutorado, então eu fiz doutorado em 5 anos, eu não trabalhei em consultório, mas eu trabalhei muitos anos num instituto, 4 anos, nos últimos 4 anos trabalhei num instituto que trabalha com a inclusão social e comunicativa de adultos, principalmente com autismo, e autismo mais, eu diria, com necessidades mais complexas, com crianças e adultos com necessidades complexas que não possuíam a linguagem verbal. Então, nesse instituto, a gente trabalhava bastante com comunicação alternativa, e é uma das coisas que eu vou falar bastante e ressaltar para vocês nessa palestra. Bom, vamos começar. Eu sei um pouquinho da população que trabalha, que provavelmente vai estar assistindo essa palestra, que a maioria que são pais, prestadores de serviço, profissionais da saúde e mesmo da educação. Então eu acho que a gente vai tentar fazer uma coisa bem abrangente para todo mundo que está trabalhando ou que está convivendo com pessoas que tiveram ou terão ou têm a possibilidade de ter esse diagnóstico. Então o autismo, ele hoje em dia está sendo bem mais falado, principalmente aqui no Brasil, que eu acabei de voltar, e óbvio nos Estados Unidos há mais alguns anos. A gente tem falado muito de autismo e as pessoas têm conseguido reconhecer bastante. Não sei se vocês veem aí, mas hoje em dia aqui no Brasil tem uma novela que tem uma pessoa com autismo,
e no último mês, no mês de agosto, na verdade 2 meses atrás, novembro, a gente teve no Fantástico uma série de 3 ou 4 programas. Então, se vocês conseguirem entrar no YouTube e digitarem Fantástico, eu mesmo acho que da Rede Globo, o Dr. Salomão Schwartzman, que é professor lá do Mackenzie, professor doutor full time, e ele fez uma série muito interessante com o Drauzio Varela sobre o autismo. Então, se vocês tiverem a possibilidade de ver esses episódios, ele vai ser uma ideia alongada dessa palestra, com a entrevista com profissionais e com pessoas que trabalham, famílias, pessoas com autismo mesmo. Então, é um outro recurso bem interessante se vocês tiverem a possibilidade de acessar. Então, eu estava voltando dizendo, o autismo hoje em dia ele é bastante falado, né? E com os anos, nos últimos anos, com essa divulgação maior sobre os sintomas, sobre a condição do autismo em si, os médicos estão muito mais treinados e estão muito mais conscientes para identificar o autismo. Então, nos últimos anos, o diagnóstico de criança com autismo aumentou muito, né? Então, a gente ouvia falar muito dessa questão da epidemia do autismo, mas eu acho que... E aí vão ter vários estudos diferentes e várias linhas diferentes de trabalho para tentar identificar essa condição, para poder pensar numa intervenção, mas é muito mais da melhora na informação, você tem um abrandamento dos critérios diagnósticos, você tem uma subjetividade e uma abertura muito alta, muito grande dos critérios diagnósticos, então você acaba tendo um maior número de diagnósticos. Então a gente vê hoje em dia muito mais gente e a prevalência muito mais alta em relação a isso. Então, por exemplo, hoje em dia o que a gente vê é que 1 em cada 100 crianças, e aí depende bastante do país, depende bastante dos estudos. Por exemplo, no Brasil a gente não tem nenhum estudo que demonstre esses números com certeza, mas nos Estados Unidos hoje em dia acredita-se que 1 em cada 90, e alguns outros estudos até 70 pessoas têm o diagnóstico e possuem o quadro dentro dos transtornos do espectro do autismo. Então, hoje em dia a gente fala muito nesse espectro, então eu vou falar um pouquinho depois mais para vocês. E aí eu vou seguir um pouquinho o que vocês têm de material. Então, 1 em cada 100 pessoas é portadora do autismo, ou de alguma característica dentro desse transtorno mais em relação ao contínuo. Os sintomas eles começam desde só um minutinho. Desde criança, e aí na verdade você tem uma instalação dos sintomas desde bebê em algumas crianças, e você tem um sintoma mais tardio em outras crianças. Então tem crianças que já desde do colo da mãe, então durante a amamentação não interagem com a mãe, não conseguem começar a brincar, não respondem pelo nome, têm dificuldade de interagir socialmente, mas aí tem crianças que desenvolveram essas primeiras habilidades normalmente, e aí a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, elas começam a ter esses sintomas de não responder pelo nome, de dificuldade de interagir realmente, socialmente, dificuldade de olhar nos olhos, tem dificuldade de perceber o que está acontecendo à sua volta, então às vezes tem alguns perigos que elas não enxergam. Muitas das crianças elas têm movimentos repetitivos de corpo ou de mãos, então tem necessidades sensoriais que são colocadas para fora e que tem um sintoma aparente de movimentos de mão ou de tronco. Às vezes tem alguns comportamentos mais agressivos contra si próprios, então de se bater, de bater a cabeça. Tem crianças que têm dificuldade de ir buscar alguma coisa, então elas puxam uma outra pessoa para buscar ou apontam com a mão, às vezes, da outra pessoa. Às vezes tem
interesses mais restritos, então gosta sempre da mesma brincadeira, não gosta de utilizar outros jogos, tem dificuldade de ampliar esse repertório de brincadeiras, e muitas vezes quando você chama pelo nome elas não atendem. E às vezes tem alguns objetos e alguns movimentos que as crianças se focam muito. Então, por exemplo, às vezes ventilador, ou às vezes algum outro movimento circular, ou mesmo alguma coisa de olhar pela janela de casa ou do carro. Então, se foca muito em alguma atividade específica. Então, esse, por exemplo, são os sintomas básicos e gerais que fazem com que a gente comece a pensar que essa criança pode vir a ter um transtorno do espectro do autismo. Então, eu vou entrar agora um pouquinho nos critérios diagnósticos, especificamente, que são em parte alguns desses sintomas que os pais ou os professores ou as pessoas que já convivem com a criança podem ir notando. Mas quando essa criança começa a ser notada, então se a gente começa a notar um ou dois desses tipos de comportamento, a gente já começa a pensar, então tá, essa criança ela precisa de uma avaliação mais profunda, será que existe alguma coisa que pode caracterizar um transtorno, um distúrbio? Então a gente pensaria em levar para o psiquiatra, ou para o médico pediatra, ou para o neurologista, dependendo do tipo de serviço oferecido na sua cidade, dependendo do tipo de hospital ou de pessoas que vocês conhecem, ou do médico que essa criança já é atendida. Então, iria procurar um médico nessa hora. E por que é importante logo no começo a gente procurar esse médico? Porque quanto mais cedo a gente conseguir intervir e trabalhar essa criança nessa dificuldade dos comportamentos, então, por exemplo, imagina uma criança que ela está com dificuldade de responder quando ela é chamada, ou uma criança que está com dificuldade de ampliar um repertório de brincadeira, ela só gosta de brincar com aquele trem ou com aquele único jogo. Então, é uma criança que, por exemplo, quando chegar na escola, quando ela tiver que brincar com outras crianças, ela vai ter dificuldade. Quando ela tiver que brincar ou tiver que explorar alguma atividade proposta pela professora, ela vai ter dificuldade. Então, você tá ampliando ou deixando um comportamento que poderia ter sido trabalhado antes, mais pra frente, e que pode dar uma dificuldade na aprendizagem, pode dar uma dificuldade na relação social, pode dar uma dificuldade de interação com outras crianças. Então, por isso que a gente sempre pensa num diagnóstico mais cedo, para poder pensar numa intervenção mais cedo, para poder pensar numa melhora de sintomas, uma melhora de comportamento, melhora das relações sociais mais cedo, para não deixar que lá na frente a gente comece a tentar atuar em coisas que já estão estabelecidas, que são bem mais difíceis da gente mudar. Então, por isso que a gente tem que pensar nesses sintomas, nessas características de uma criança que pode vir a mudar, que pode vir a melhorar mais pra frente, mas que a gente tem que levar para uma avaliação mais profunda se a gente vê alguma dessas características que eu acabei de citar, ou uma ou duas ou três aparecendo na sua criança. Então, quando essa criança chega no profissional da saúde, principalmente o neurologista ou psiquiatra, para receber um diagnóstico, para ter uma avaliação mais profunda, a gente sempre tem que pensar numa avaliação multidisciplinar. Então, o médico, sim, é o médico que vai dar o parecer final, mas um psicólogo, uma fono, às vezes uma terapeuta ocupacional, são profissionais que são muito indicados em trabalhar junto com esse médico para poder dar um diagnóstico, para poder observar as características da criança, para poder observar quais as terapias, quais as intervenções que seriam melhores para a melhora da criança. Porque um diagnóstico ele só é importante porque a gente vai pensar nas intervenções que vão melhorar ou que vão ser possíveis para aquela criança. Então, a gente tem que pensar em como ter uma equipe aí para poder fazer esse diagnóstico e para poder dar as orientações certas para esses pais. Então, quando essa criança recebe esse diagnóstico, é porque ela obedece a algum desses critérios. Então, elas têm dificuldades clinicamente significativas, então déficits são dificuldades e persistentes nessa comunicação social. Então, é uma dificuldade de linguagem verbal, muitas vezes. É uma criança, então aí ela pode ter
não falar, ou falar com dificuldade, ou falar só de forma repetitiva, ou usar sempre as mesmas palavras, ou falar sempre baseado num desenho que ela gosta. Então, é uma dificuldade nessa comunicação com os outros. E é óbvio que essa dificuldade na comunicação vai gerar uma dificuldade na interação. Porque se você não consegue expressar, se você não consegue falar, você não vai conseguir interagir. Então, essas duas estão muito ligadas. E aí, as maneiras que essas dificuldades elas podem aparecer. Então, dificuldade na expressão da comunicação verbal e não verbal, utilizada para interação social, falta de reciprocidade social. Então, quando a gente faz uma pergunta, a outra pessoa responde, faz uma pergunta de volta, você responde, faz uma, e isso caracteriza uma conversa, uma interação social. Se você tem uma criança que você faz uma pergunta e não responde, ou ela não consegue fazer uma pergunta de volta, ou se você dá alguma coisa para ela, ela não pega e reage. Então, se você não tem essa troca com a criança, essa é a reciprocidade social. E aí, por consequência, se ela não te responde, se ela não tem essa troca com você, ela não vai desenvolver esse relacionamento de amizades ou relacionamentos em casa mesmo, que são determinados e apropriados para o estágio de desenvolvimento. Então, claro que a gente não vai querer que desenvolva uma amizade a 1 ano de idade, mas também quando a criança já tem 3 ou 4 anos, ela já vai ser esperada 2, 3, 4 anos a conseguir brincar com outras crianças, a conseguir desenvolver algum tipo de relação e aí depois, claro, a amizade. A segunda característica são os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, e aí uma das maneiras abaixo, que aí são dentro desses comportamentos, o que a gente normalmente enxerga numa criança que tem um transtorno do espectro do autismo. Comportamentos motores e verbais estereotipados ou comportamentos sensoriais incomuns. Então, são crianças que gostam, por exemplo, de alguns tipos de textura, ou gostam de por exemplo, rasgar papel, ou fazer alguma coisa de uma maneira específica. Ou elas gostam de algum tipo de cheirar alguma coisa, então elas chegam na parede, ou elas chegam quando vão conhecer alguém e cheiram. Então, essas questões sensoriais, ou quando elas vão ver alguma coisa, elas colocam bastante perto, assim, elas têm que enxergar de muito perto. Então, todas essas questões sensoriais, elas já chamam a atenção. E aí, os comportamentos estereotipados, então, é o flapping, né, é o balanço das mãos na frente dos olhos, às vezes alguns movimentos com os dedos na frente dos olhos, às vezes é o balanço de corpo mesmo. O segundo critério, então, excessiva adesão, aderência às rotinas e padrões ritualizados de comportamento. Então, são crianças que têm necessidade, às vezes, de que o dia siga da mesma maneira, que faça as coisas na mesma ordem, que coloque os materiais, as coisas do quarto no mesmo lugar, que deixe as coisas, às vezes, numa organização particular e peculiar. Então, tem alguns padrões de rituais de se trocar, às vezes, de sair de casa, ou às vezes nem consegue sair de casa, ou mesmo no quarto. Então, tem que pensar nisso também. E aí, interesses restritos e fixos. Então, tem crianças que, por exemplo, são interessadas em dinossauros e sabem tudo sobre dinossauros, ou trens, ou números, ou já vi criança que adora e é bastante fixada por privada, então todo lugar é privado e fica dando descarga e vê a água descer. Então, cada criança ela vai desenvolver um interesse diferente, só que esses interesses eles são muito restritos, as crianças não conseguem sair deles para ter interesse em outras coisas também. Então, essa é uma das outras características que tem que ficar prestando atenção. E aí a última questão que é importante para o diagnóstico em si, que esse sintoma ele deve estar presente desde o início da infância, então, e ele não podem se manifestar quando é o ambiente que está exigindo uma questão a mais. Então, por exemplo, essa questão do interesse restrito ou essa questão social, você tem um desenvolvimento esperado e você tem um desenvolvimento que, por exemplo, às vezes, quando uma criança tem 1 ou 2 anos, ela não tem um interesse social ainda, mas ela vai desenvolver mais pra frente. Então, mas ela já tem um interesse restrito em só uma coisa, ela só fica olhando pro ventilador ou só pra privado. Então, você percebe ali tem uma característica que ainda vai desenvolver, mas a outra também está somando. Então, quando você vê a soma de um ou mais sintomas, já tem que levantar a anteninha, já tem que pensar, talvez. Então,
por isso que é importante. Às vezes a gente fecha um diagnóstico que pode ser mudado lá na frente, mas o importante é a gente conseguir perceber os sintomas e como a gente pode atuar nesses sintomas para que essa criança consiga ter um desenvolvimento das suas habilidades, um desenvolvimento melhor em relação ao social, para que o desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento educacional também se dê bem. E aí, o que eu estava falando um pouquinho, né? Todas essas características que eu falei, e aí a gente tem que pensar principalmente, então, interação social, comunicação e padrão restrito de comportamentos e interesses. Então, são essas 3 características que são são os critérios que caracterizam crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. E por que eu estou falando tanto transtorno do espectro do autismo, não estou falando do autismo em si? Por quê? Porque essas características, elas têm níveis variados para todas as crianças. E as combinações entre elas também dão um sintoma, dão uma característica individual para cada criança. Então, por exemplo, a gente tem crianças que falam, que têm uma comunicação verbal boa, que conseguem estabelecer interações sociais, mesmo porque elas têm uma comunicação verbal boa, mas elas têm um interesse muito restrito de atividades. Então, até uma criança que não desenvolveu a linguagem verbal, que não consegue brincar não consegue ter nenhum tipo de brincadeira, então tem um interesse muito mais restrito ainda, e tem uma criança que, por exemplo, faz balanceio e movimento de mão, porque tem uma necessidade sensorial muito grande. Então, você tem diversas autismos, tem uns autores que falam, porque a gente pensa nesse contínuo. Então, a gente pensa sempre dos comportamentos, desde o comportamento que é o mais adaptado na sociedade, que a gente diria menos severo, e eu ponho entre aspas, porque severidade está muito ligada à questão da comunicação. Por quê? Porque uma criança não comunica, a gente não consegue saber o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente às vezes fala, tem uma dificuldade cognitiva, tem uma dificuldade comportamental, mas por causa da falta de comunicação, a gente vê que essas outras habilidades a gente não consegue nem medir, nem consegue estimar às vezes. Então, eu não gosto muito dessa palavra severidade, mas a gente tem um contínuo que vai falar das necessidades, que às vezes são as necessidades mais simples. Então, às vezes é uma criança que está ali com a dificuldade de interação social, tem que ampliar um pouquinho o repertório das atividades. Às vezes tem algumas coisas que não consegue comunicar e interagir com o outro, mas de uma maneira geral tá numa questão menos complexa do transtorno do espectro do autismo. E a gente tem uma criança que, por exemplo, pode estar com necessidades muito complexas. Então, ela não consegue se comunicar verbalmente. Não verbalmente, ela ainda não consegue apontar para figuras, por exemplo, não consegue apontar para o que quer. É uma criança que, por exemplo, não consegue interagir com ninguém, prefere ficar num canto, prefere manter as atividades rotineiras, não consegue interagir com nenhum brinquedo, ou atividade de colorir, ou mesmo às vezes televisão ou música. Então, você tem uma gama muito restrita de interesses mesmo. Então, esse seria o caso mais complexo, com as necessidades e intervenções mais complexas, e que é o que a gente fala de caso mais severo. Então, a gente tem, entre esses dois, a gente tem diversas possibilidades de sintomas e de características pessoais dentro do transtorno do autismo. E todos esses podem sim ser caracterizados como autismo, mas a gente ainda divide porque vai depender do quanto de intervenção, o quanto de necessidade de suporte social, educacional, médico, essa criança vai precisar. Então, por isso que a gente pensa em questão desse espectro, né? A gente fala muito em criança, né? Hoje em dia, a gente já tem uma população que foi diagnosticada nos anos 90, uma população que já é adulta, que já precisa de outros suportes também. Então, quando a gente pensa que hoje em dia a gente tem adultos que não tiveram acesso à comunicação, que não tiveram acesso à escola, então são adultos que podem ser considerados mais severos porque eles não tiveram essa intervenção mais precoce
para conseguir estar na sociedade, para conseguir ter interação, para conseguir desenvolver algumas habilidades, para conseguir superar algumas dificuldades que eles apresentavam durante o seu desenvolvimento. Então, a gente fala muito em criança, mas a gente tem que pensar que esses graus também aparecem nos adultos. E aí a gente vê muita gente hoje que se fosse, que é um adulto, que funciona muito bem na sociedade, mas a gente pensa, essa pessoa poderia ter sido diagnosticada. Então, a gente tem que pensar, o diagnóstico, como eu falei no início, mudou bastante e abrandou bastante. Então, por isso que a gente tem bastante hoje em dia gente sendo diagnosticada. E aí as pessoas que, às vezes não, elas conseguem sim se adaptar à sociedade, conseguem sim desenvolver habilidades, e elas vão ter sempre que só olhar essa questão social, essa questão da comunicação, essa questão de entender as regras dos outros, essa questão de conseguir interagir, mas elas conseguem desenvolver com certeza. Então, desde pequeno, essa intervenção, então, a próxima parte, falando um pouquinho da intervenção. Então, desde os primeiros anos de vida, os pais eles têm que estar atentos, óbvio, né? E a gente sabe que hoje em dia, no dia a dia corrido, nas questões de trabalho, é difícil a gente conseguir ficar atento a todas essas características e como a criança está se desenvolvendo. Mas como hoje em dia as crianças vão muito cedo para a escola também, o que é muito legal num sentido de comparação. Então, quando a gente vê que a maioria das crianças estão desenvolvendo algumas habilidades, a gente vai ver que algumas das crianças não estão. E aí a gente tem que ter esse olho atento de pensar por quê. Então, como fazer essas habilidades serem desenvolvidas? Então, desde pequeno, essa questão da intervenção precoce é muito importante. Por quê? Porque os pais e cuidadores, e aí na escola, a gente tem que sempre incentivar brincadeiras imaginativas, jogos com regras, colocar a criança para a sua vez, não é a minha vez, não, o que você fez agora, e aí pensar como agir, e aí ir tentando sempre aos poucos, nunca começar também com atividades muito longas, mas começar com atividades mais curtas, e aí aumentando o tempo das atividades aos poucos, fazer a criança interagir com você em jogos, em brincadeiras, não só deixar a criança fazer a atividade que ela está acostumada, ou que seja mais prazerosa para ela, que é mais natural. Então, são crianças que acabam escolhendo o que é mais natural, tendo menos esse desgaste de, eu vou tentar, será que vai dar certo, eu vou errar, mas você tem que ir tentando aos poucos fazer com que essa criança saia dessas atividades mais restritas e consiga interagir. E aí nessa brincadeira ela vai conseguir treinar essa interação social, ela vai conseguir treinar essa questão da linguagem verbal, ela vai conseguir treinar essa questão de se imaginar no lugar do outro, de pensar como o outro, de ver os sentimentos do outro, e aí ela vai ver os seus próprios sentimentos. Então é muito importante que você tenha essa troca com as crianças, principalmente quando a gente pensa em intervenção precoce, na questão da brincadeira. Não adianta a gente pensar só em terapia, em ambientes terapêuticos, que sim, são muito importantes, mas não é o que a gente às vezes consegue fazer na nossa casa, e não é pra gente fazer como pais, como cuidadores. A gente tem que pensar que em casa a gente tem que ter um ambiente lúdico, e mesmo terapia, a gente pensa muito, não fazer muitas atividades repetitivas o tempo todo, tem que pensar em atividades que sejam prazerosas e motivadoras para a criança, que mimiquem essa questão mais lúdica, que a criança consiga brincar e desenvolver essas habilidades brincando. A gente tem que também pensar que em casa e na escola, em qualquer ambiente, a gente tem que desenvolver a autonomia dessa criança. São crianças que às vezes a gente super protege, ou a gente deixa, faz as coisas por ela, ou deixa fazer de um jeito que não é bem o que você gostaria, e você vai lá e faz, complementa depois. No banho, por exemplo, ele não se limpou direito, ela não se lavou direito, então vai lá e faz por ela. Então a gente tem que, aos poucos e paulatinamente, tentar ajudar essa criança a conseguir fazer essas atividades sozinha. Então eu gosto muito, por exemplo, do exemplo do escovar os dentes. Então, quando a gente fala às vezes, vai escovar os dentes, tem muita criança que às vezes você não percebe, mas ela não entendeu ou a gente não consegue entender a complexidade de um comportamento, por exemplo, de escovar os dentes, né? Então você tem que pensar que você tem que ir até o banheiro, você tem que conseguir pegar só a escova de dente, pegar só a pasta de dente, apertar a pasta de dente numa força
que você não vai explodir esse pasta de dente, mas você vai colocar o suficiente de pasta na sua escova, aí você vai ter que aproximar a escova da sua boca, e aí você vai ter que, com movimentos específicos, conseguir escovar os seus dentes. Então, eu falando, até parece que é brincadeira, que a gente tem que pensar em todas essas características mínimas. Por quê? Porque pra gente é um comportamento automático. Mas essas crianças, às vezes, elas têm dificuldade de aprender esses comportamentos que são tão naturais e automáticos. E aí, às vezes, a gente fica bravo porque ela não escovou os dentes direito, porque ela não tomou banho direito, porque ela não arrumou a mala direito, ou porque todos esses comportamentos, arruma o seu quarto, arruma a mala, você tem que estudar. Todos esses comportamentos não é um comportamento que é naturalmente aprendido para muita gente. O que é estudar? Né? Estudar é o que? É pegar o seu livro, pegar o seu caderno, é copiar a matéria, é ler alto, é você repetir para você mesmo, é fazer exercício. Então, a gente tem que quebrar essas atividades do estudar, é grifar. Então, algumas atividades do dia a dia, a gente tem que pensar que as crianças não vão aprender naturalmente. A gente vai ter que ensinar. E aí, assim, elas vão aprender. Não que elas não vão aprender. A gente só precisa aprender como vai quebrar para elas conseguirem fazer. Então, por exemplo, às vezes a gente vê muitos pais dando alimentação pro filho, né? Então, assim, sim, vai fazer bagunça? Vai fazer bagunça. Por quê? Porque, às vezes, muitas dessas crianças, eu posso até passar um vídeo para vocês, têm dificuldades motoras, que no início não parece que são motoras. Por quê? Porque às vezes a gente fala, ela consegue pegar as coisas, ela consegue correr, ter coordenação motora para fazer algumas coisas. Mas uma dificuldade, uma motora, mais a questão do planejamento, da organização, desse timing mesmo, de iniciar o movimento, de ter uma sequência dos movimentos, são todas habilidades que é o que eu falei. A gente não pensa, porque a gente está fazendo o dia inteiro e a gente consegue integrar essas questões no nosso dia a dia muito bem, sem a gente conseguir pensar automaticamente. Mas a gente tem que lembrar, e a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente começou a dirigir. Então, quando a gente pensa que a gente tinha que ir lá e colocar o pé na embreagem, e aí engatar a primeira, e tirar o pé da embreagem e acelerar. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque todo mundo que hoje em dia dirige um carro que não é automático, um carro manual, passou por um momento de aprendizagem, tinha que pensar antes de fazer todos esses comportamentos, mas que uma hora chegou automático. Às vezes as crianças, elas não conseguem chegar no comportamento automático, elas vão sempre precisar de um toque no ombro para chegar nesse tipo de comportamento. E aí, para tudo isso, voltando para as atividades da vida diária, para tomar banho, para escovar os dentes, para arrumar a mala, para conseguir às vezes sair do lugar. É uma criança que às vezes fica empacada e às vezes você tem que dar um empurrãozinho só para ela conseguir se movimentar. Então, todas essas questões corporais e das atividades da vida diária, elas vão conseguir fazer sim. Então, não é para super proteger, é para tentar ajudar e aí dar suporte de como eu vou fazer essa criança aprender essa atividade. Não é ficar bravo, não é ficar frustrado. E aí, porque a criança também sente, e aí você vai trocando essa frustração e não ajuda ninguém. Então, é começar. Então, hoje não vou exigir que ela escove os dentes. Hoje eu vou exigir que ela chegue até o banheiro e pegue a escova de dente. Amanhã eu vou querer que ela pegue a escova de dente e ponha a pasta. E aí você vai quebrando e você vai aos poucos conseguindo, reforçando, falando, que legal, você conseguiu uma parte. E aí vai aos poucos. E a mesma coisa no banho, a mesma coisa de arrumar a mala, a mesma coisa de tomar café, a mesma coisa de tudo. Então, todas essas atividades da vida diária. E a última coisa que está muito ligada é a questão da linguagem verbal. Então, se você é uma criança que não fala, se é uma criança que não está se expressando verbalmente para conseguir falar, para conseguir as coisas do seu ambiente, a gente não vai ficar, claro, só insistindo na questão verbal. Mas a gente vai, por exemplo, ela vai apontar e ela quer isso, então você fala óculos, ó, só o ó. Se você começar com o ó e fazer com que ela fale, então você vai aos poucos falando óculos, ó, muito bem, óculo, e aí vai indo aos poucos. Por quê? Porque às vezes a palavra óculos amedronta, é uma palavra muito grande, porque requer também, eu estava falando da questão motora. Quando a gente pensa na nossa fala, a nossa fala é uma questão muito motora, e é uma questão motora muito complexa para a gente conseguir qualquer palavra que a gente quiser falar. Então, e ainda pensando na questão da língua, então, num país estrangeiro, como vocês estão no Japão, pensando que a criança está ouvindo duas línguas, pensando que ela está em dois ambientes diferentes, com duas culturas diferentes, a gente tem que pensar que isso ainda potencializa. E aí, quando a gente pensar, voltando um pouquinho, que agora que eu falei da questão da linguagem, eu pensei um pouquinho.
Quando a gente pensa na avaliação, voltando lá nos sintomas que a criança estava apresentando, quando a gente pensa, por exemplo, numa cultura diferente, que é uma criança que não responde pelo nome, ou é uma criança que não está conseguindo se expandir nos interesses, porque é uma criança que não está conseguindo entender o que está acontecendo à sua volta, ou uma criança que vai para o médico ou vai para um psicólogo para ser avaliado e não consegue entender a atividade que está sendo proposta pelo profissional para conseguir fazer o teste, para conseguir fazer a avaliação. Então, a gente tem que pensar que às vezes é a questão da língua que está fazendo com que isso aconteça, né? Então, são crianças que pode desenvolver ali mais para frente uma frustração, às vezes uma trava, mas que pode ser desenvolvida com o tempo uma linguagem normal, uma interação normal, todas as habilidades normais. Então, quando a gente pensa na avaliação e nessa questão da intervenção, a linguagem e a cultura que a criança está nesse meio é bastante importante. Claro, o desenvolvimento típico de uma criança, ele é acultural, ele é o mesmo no mundo inteiro. Então, a criança é esperada a começar a ter controle postural, ter controle de balbucio, ter algum controle das mãos, ter interesse no mundo externo, começar a interagir, começar a colocar as coisas em contato com o seu corpo. Então, você tem, depois começa a andar, depois começa a falar. Então, você tem algumas habilidades que são esperadas independentemente da cultura que a criança está. Só que a gente tem que pensar que essa criança, ela está, por estar num ambiente diferente, algumas dessas habilidades podem vir um pouco mais tardias, podem demorar um pouco, então um pouquinho mais de incentivo. E sempre a gente tem que pensar um incentivo positivo. Então a gente tem que tentar diminuir a possibilidade de erros. Então, por isso que eu falei, por exemplo, das atividades que são mais complexas, quebrar em partes menores e aí ficar muito feliz, mostrar muito a sua felicidade com alguma coisa positiva que essa criança conseguiu. Então, não só se focar nas coisas que a criança não faz, não só se focar nas questões da falta, mas sim no que a criança já tem. Por quê? Porque por mais que a sua criança tenha uma necessidade complexa, ela tem muitas habilidades. Ela é uma criança que pode fazer muita coisa. Então, a gente tem que se focar nas questões positivas também. Bom, como eu falei, é muito importante a gente ter um bom suporte na comunicação, para o comportamento e para a socialização. Esse comportamento terapêutico, ele pode desenvolver as atividades que são normalmente, as habilidades que são normalmente, é o que eu falei, naturais para a maioria das pessoas, mas que para essas crianças elas precisam ser ensinadas. Então, comunicação verbal, uma gama variada de interesses. Então, o que a gente vê hoje em dia, terapia comportamental, que são essas terapias principalmente focando no reforço positivo, em dar prêmios, em dar sorrisos quando as crianças conseguem atingir alguma coisa, em falar muito bem, gostei muito, olha que legal você conseguiu fazer essa atividade, olha que legal você conseguiu fazer isso sozinho hoje, você foi no banheiro, você conseguiu fazer xixi na privada. Então, tudo isso mostrando de uma maneira positiva e não só de uma questão negativa é muito importante. A gente precisa mostrar sempre que essa criança ela pode fazer mais. Por quê? Porque o ambiente dela é seguro, porque ela vai conseguir fazer e não porque ela vai ficar com medo de uma punição ou ela vai ficar com medo de perder alguma coisa. Então a gente tem que sempre pensar em como fazer esse comportamento ser modificado, porque essa criança está atrás de uma questão mais positiva mesmo. Então, se você tem acesso à terapia, a uma questão de a um psicólogo, a terapia comportamental é sim o mais indicado. E aí, dentro dessa abordagem, a gente tem que pensar que a gente não pode limitar as habilidades da criança, a gente tem que sempre pensar qual é a próxima habilidade que ela vai ganhar, então qual é o próximo conceito que a gente vai exigir, qual que é a próxima atividade que a gente vai propor. Então sempre tem que pensar em como e aí sempre pensar numa criança normal dessa idade. Então, se o desenvolvimento está mais atrasado, se essa é uma criança que não está desenvolvendo linguagem verbal ainda, mas a gente vai tentar desenvolver, como que a gente pode fazer com que ela, comunicando de uma maneira alternativa, ainda consiga comunicar o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de necessidade, o mesmo tipo de habilidade
de uma criança que está com desenvolvimento normal. Então, as crianças, por mais que ela tenha um desenvolvimento tardio, o seu interesse, o seu motivador, ele deve mesmo ser o mesmo do seu ambiente, tá? E, principalmente, para crianças que têm comportamentos mais complexos, então, comportamentos agressivos, comportamentos de automutilação e de agressividade em relação ao outro, a gente tem que pensar muito nessa relação positiva, porque são crianças que estão, e aí é a próxima questão, uma necessidade sensorial, é uma criança que ou está frustrada, ou ela tem uma necessidade sensorial muito intensa, e aí ela faz isso para, às vezes, deixar o mundo externo de fora, ou para se focar nela mesma, ou porque ela tem uma necessidade de estímulo que não está vindo do meio ambiente, então ela está se dando, ou está frustrada com o seu ambiente de uma maneira geral mesmo. Então essas crianças, a gente tem que oferecer algo fora dessa agressividade que vai substituir, que vai conseguir dar um sentido para essa criança. Então a gente tem que desfocar essa criança do se bater, do bater a cabeça na parede, tem que tentar evitar esse tipo de comportamento, mas dando algum tipo de repertório, dando um comportamento substitutivo, dando algum tipo, talvez até no início, de um reforçador primário. O que a gente fala aqui em reforçador primário? É um alimento que a criança goste, é uma bebida que a criança goste, é uma brincadeira, é um brinquedo, ou mesmo alguma atividade repetitiva que ela faz, que ela gosta, mas que a gente consiga diminuir essa questão da agressividade, porque é uma questão que frustra muito a família e frustra muito as pessoas que estão à sua volta. Então, se alguém tiver algum interesse específico em questão de agressividade, pode me mandar e-mail, a gente pode falar mais especificamente. Mas, normalmente, é uma questão de necessidade sensorial ou de frustração. Então, alguma coisa está acontecendo que todo comportamento de uma criança, em geral, é comunicativo. De uma criança que tem dificuldade na comunicação, é o comportamento que está comunicando tudo, né? Então, é uma criança que está, por exemplo, vamos lá, jogando as coisas no chão, ou sempre que ela entra em casa, ela vai e tira alguma coisa do lugar, ou sempre que ela chega num lugar, ela vai e se joga no chão e começa a chorar, ou é uma criança que bate a cabeça na parede todo dia de manhã hora que ela acorda. Então, ou ela faz xixi na calça, ou ela pega o cocô e joga para algum lugar. Então, alguma coisa essa criança está querendo comunicar com esse comportamento. Então, o que essa comunicação está dizendo, né? Então, são comportamentos que começam com uma função comunicativa e que no futuro até podem perder. Então, uma criança que hoje em dia, com 7, 8 anos, já tem um comportamento automático de, por exemplo, fazer cocô na calça, fazer cocô em algum canto da casa, mas que no início começou com uma questão comunicativa. Então a gente tem que pensar em como a gente vai conseguir identificar essa questão comunicativa de início, para que esse comportamento não chegue e vire automático e que seja muito mais difícil de mudar depois. Então, todo comportamento que você consegue enxergar, que você gostaria de mudar na criança, você tem que pensar qual é a função desse comportamento, o que está acontecendo, que essa criança está ganhando, ou o que essa criança está conseguindo com esse tipo de comportamento. É chamar atenção? É tirar você do ambiente? É trazer você para o ambiente? É deixar ela sozinha? É uma questão de prazer porque ela está ganhando alguma coisa? Então, o que está acontecendo para esse comportamento ser mantido? Eu gosto de acreditar que nenhuma criança ela é agressiva por ser agressiva. Ela está sempre tentando suprir alguma necessidade, seja uma necessidade de acalanto, seja uma necessidade sensorial, seja uma necessidade de alimentação, uma necessidade comunicativa, uma necessidade física, alguma coisa essa criança está tentando suprir. Então a gente tem que pensar qual é a função desse comportamento. E eu me estendo muito nisso, porque eu realmente acredito que às vezes mesmo o pior comportamento é uma necessidade comunicativa. Tá? Então a gente tem que pensar muito em relação a isso. E ao invés, às vezes, muitas críticas que a gente vê em relação à terapia comportamental é que às vezes, ao invés de a gente pensar o que está por trás desse comportamento, a gente quer mudar o comportamento. E aí, mudando do comportamento, vai aparecer outro comportamento com a mesma função
que aí você vai falar, puxa, eu melhorei aquele comportamento, por exemplo, de jogar tudo no chão, mas agora é uma criança que sai correndo. Então, será que você conseguiu realmente mudar o tipo de comportamento? Você pode ter mudado aquele comportamento em si, mas vai aparecer outro. Por quê? Porque a causa, porque o fundo daquele comportamento não foi mudado. Então, a gente fala que é a análise do comportamento, então a gente tem que analisar o que está por trás desse comportamento, qual a função desse comportamento, para conseguir com que ele mude. A outra questão que é muito importante é a questão das necessidades sensoriais. Então, todas as crianças com autismo que a gente vê ultimamente têm necessidades sensoriais. Elas têm uma dificuldade de filtrar o estímulo do ambiente. Então, a gente vê muitas crianças que tampam os ouvidos, ou essas crianças que tampam os ouvidos e se balançam, porque elas não estão conseguindo filtrar o que está acontecendo no ambiente, ou elas fazem alguma coisa com a mão para conseguir se focar na mão em si e não precisar ficar olhando tudo o que está acontecendo. São crianças que às vezes saem correndo do quarto, são crianças que têm essa dificuldade sensorial mesmo, que têm uma dificuldade que às vezes estão sempre massageando, são crianças que às vezes têm dificuldade com alguns tipos de roupa ou etiqueta, então tudo isso é dificuldade sensorial. E aí a gente imagina que no dia a dia é uma criança que está lidando com todas essas informações do ambiente, sem um cérebro que consiga filtrar tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, agora falando com vocês, passou uma ambulância, fora que tem uma construção aqui do lado do escritório, e eu tô aqui com algumas coisas na minha frente, tendo que olhar para a câmera, olhando para tentar seguir a atividade que vocês, o papel que vocês têm aí. Acabou de sair um e-mail, que eu ouvi o barulho do meu e-mail. Então, são todas essas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e que a gente filtra para se focar no nosso objetivo, que o meu, por exemplo, agora é dar essa palestra para vocês. Mas são crianças que não têm essa facilidade de filtrar por uma questão cerebral. Então, é uma criança que está o dia inteiro sentindo a roupa no corpo, ouvindo o barulho, até o barulho da luz que está aqui, ou sentindo essa luz forte e isso machucando o olho. Então, imagina se a gente tivesse, é como se a gente tivesse uma ambulância ou aqueles alarmes de carro bem chato na nossa orelha o tempo todo, tendo que fazer as nossas atividades de vida diária. Então, às vezes a gente tem que pensar o que tipo de estresse que o cérebro dessa criança não está preparado para filtrar, e que é um estresse que o nosso cérebro está preparado para filtrar. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai conseguir minimizar isso. Então, são crianças que às vezes usam aqueles coisas de construção, fone, não é fone de ouvido, é isolador de ouvido. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Pra não ouvir o que tá acontecendo em volta. São crianças que gostam de ouvir música bastante em qualquer ambiente que vão, porque elas se concentram na música. São crianças que gostam de um tipo de tecido ou de um tipo de textura de alimento. Então, às vezes a gente tem que tentar ampliar? Tem, porque não é uma criança que vai usar uma calça a vida inteira, porque é uma criança que perde a calça, a gente já viu muito isso. Crianças que não conseguem trocar de sapato. Então, às vezes não é por uma questão só de questão repetitiva, mas é só necessidade sensorial. Então, a gente vê que às vezes integração sensorial, ter uma terapeuta ocupacional que trabalhe junto com essa criança é muito importante. Então, por exemplo, na escola, ter uma criança que tem um lápis que seja mais pesado para ela conseguir escrever, ou ter linhas que são mais em relevo para ela conseguir escrever e ver a linha lá, ou que consiga, na hora de ler o livro, ter uma régua que vai seguindo por linha para conseguir ler, porque senão é muita informação numa página só e tem uma dificuldade de focar a atenção na linha específica ou na palavra específica que ela está lendo. Então, ter alguma coisa na mão, como por exemplo eu tenho agora, para que faça tenha algum movimento para conseguir se concentrar em alguma coisa. Então, todas essas questões são muito importantes. Então, as necessidades sensoriais, elas também podem gerar comportamento, e quando essas necessidades são preenchidas, a gente consegue ver muito mais atenção, muito mais dedicação, muito mais prazer dessa criança em estar no ambiente, do que se dessas necessidades não fossem esquecidas mesmo. E aí, a última questão mais geral de intervenção que eu vou falar é comunicação.
Quando uma criança não consegue se comunicar, quando o adulto não consegue se comunicar, quando eu não conseguimos se comunicar, a frustração, o nosso nível de frustração vai lá em cima. Vocês moram em um país estrangeiro, não sei quantos de vocês quando foram para aí já sabiam falar japonês. Eu quando fui para os Estados Unidos sabia falar inglês, mas mesmo assim me frustrei muito, e muitas vezes, porque não conseguia falar exatamente o que eu achava, o que eu pensava, não conseguia fazer com que as pessoas entendessem, vissem que eu sou inteligente, vissem que eu tenho alguma coisa para dividir, que eu consigo me expressar do jeito que eu gostaria. Então, a frustração em uma questão pequena é muito grande. Imagina uma criança que é não verbal, imagina uma criança que não fala nada. Então, ter um método alternativo de comunicação é muito importante. Muita gente falava que se a gente der um método de comunicação alternativa, por exemplo, por digitação ou por apontar para figuras, a criança não vai desenvolver linguagem verbal. Errado. A gente pode sim ter as duas questões. Ter a comunicação alternativa, ter os métodos que desenvolvam a comunicação em si, e a gente pode ir treinando a linguagem verbal, treinando a questão do falar em si. Então, as crianças precisam aprender. E o PECS, que é o sistema de comunicação por troca de figuras, ele é muito bom. Então, é outra coisa que vocês podem procurar na internet. Tem um monte de figura pela internet. E para a criança conseguir apontar para o que quer, tem pranchas, então você coloca um velcro e você consegue formar uma frase com as palavras, com as coisas. Depois a gente começa de coisas bem simples, então você começa com o objeto da maçã, depois a figura da maçã, e aí depois você começa a fazer com que a criança pegue aquela figura da maçã quando ela quer a maçã, ou quando ela quer a água, ou quando ela quer sair, ou quando ela quer alguma coisa que ela... Começa sempre por alguma coisa que ela goste muito, porque ela vai estar motivada para fazer aquilo, e depois vai para as atividades da escola, vai para as atividades de casa, então você vai aos poucos conseguindo organizar. São crianças que gostam de figuras, porque se elas têm umas rotinas mais organizadas, é legal você ter as figuras para organizar a rotina dela, para saber o que vem depois, para saber o que ela é esperada, qual a expectativa sobre o que ela vai fazer à tarde, ou de manhã, ou à noite. Então, a questão da comunicação alternativa é essencial para que a gente veja melhora no comportamento, consiga ver uma inclusão bem feita na criança na escola, consiga ver aprendizagem. Então, tudo isso é muito importante. E aí, para finalizar, essas três questões são aplicáveis no dia a dia. Para quê? Para que essa criança consiga ser incluída na escola e mais para frente no mercado de trabalho e claro, na vida. Né? Então, a intenção cada vez mais é que a gente tenha uma educação inclusiva, que a gente tenha uma vida incluída das pessoas aqui. Ficar em casa dependendo só dos pais não é o que a gente quer para uma criança com autismo. A gente precisa sim de serviços, a gente precisa sim de pessoas treinadas nas escolas e no mercado de trabalho para que deem suporte para essas crianças. Então, os professores eles precisam sim adaptar as atividades da sala de aula, tendo diversos métodos de mostrar a atividade, por exemplo, vídeos, recursos visuais, ter menos informação por página. Os professores também têm que oferecer suporte para realizar atividades. Então, utilizar esse interesse que às vezes é tão restrito do aluno, então é um aluno que gosta de baleias. Por que não trazer baleias numa matéria, trazer para o conteúdo? Um aluno que adora história ou adora um imperador, por que não trazer isso para falar um pouco das outras matérias também? Dar um maior tempo na realização das tarefas, reler o enunciado com o aluno, oferecer um audiolivro, um vídeo. Hoje em dia com o MP3 é tão fácil a gente achar recursos auditivos e o recurso visual, então é uma criança que está vendo e ouvindo, então você tem mais a possibilidade de ver. Uma criança que pode levar isso para casa e ver num tempo que ela está mais tranquila e não tem todos os estímulos à sua volta. Usa a calculadora, então você tem um suporte para o aprendizado. E aí, claro, você tem um suporte no final para uma avaliação. Então, será que é uma criança que vai ter prova oral? Vai ter um trabalho com consulta? Vai poder mostrar que aprendeu usando história em quadrinho? Então, todas essas questões são importantes.
na escola. E no emprego é muito importante você pensar que você pode sim ter uma pessoa que está com você, te explicando as regras do seu emprego, te colocando uma lista do que você tem que fazer no dia, falando as expectativas do seu chefe, do que você vai fazer aqui, não só no dia, mas para aquele cargo que você está ocupando, conseguir organizar a sua semana, conseguir trabalhar com como que você vai trabalhar com as outras pessoas, ser um mediador, às vezes ter uma pessoa que seja o seu mediador com o outro, mas não que seja uma pessoa da sua família, ser uma pessoa, um profissional que trabalhe nesse sentido. Então, pensar em tipos de empregos que vão com as habilidades da pessoa. Então, se é uma pessoa mais artística, por que não fazer um emprego mais institucional? Se é uma pessoa mais organizada, por que não trabalhar com organização? Se é uma pessoa que gosta de computador, por que não trabalhar com algo desse sentido? Então, pensar nas habilidades dessa pessoa, tentar potencializar essas habilidades no seu emprego, porque é isso que a gente faz no nosso. Eu não sou boa de matemática, eu não vou ser professora de matemática, eu não vou ser engenheira, eu não vou ser arquiteta, então eu vou ser psicóloga, vou trabalhar com as pessoas. Então, cada um vai tentar, o que a gente já faz, procurar as habilidades e aí potencializá-las para conseguir encontrar um emprego. Então, é isso que a gente tem que pensar nessa inserção no mercado de trabalho dessas pessoas com autismo ou do transtorno do espectro do autismo. Toda pessoa pode ser incluída, toda pessoa tem habilidades, a gente só precisa conseguir fazer com que ela se comunique e que ela tenha comportamentos adequados para o ambiente que ela esteja. Seja escola, seja em casa, seja no trabalho. Bom, eu vou parar por aqui, que já faz menos uma hora que eu tô falando. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato por e-mail. Eu gostaria muito de ouvir histórias, de me contar assim, um pouco como é que está o trabalho de vocês aí. Adoraria colocar um pouquinho de caras e de histórias para as pessoas e se eu puder ajudar cada vez mais, com certeza é a minha ideia, porque eu acho que cada vez mais a gente tem um diagnóstico e a gente precisa preparar os pais, familiares, professores e empregadores para conseguirem dar o suporte necessário para desenvolvimento do melhor potencial que essas pessoas com transtorno do espectro do autismo podem ter, chegar no seu potencial máximo. E a gente tem que trabalhar para isso, e é isso que a gente tem feito aqui nos Estados Unidos e agora vocês aí no Japão. Obrigada, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para vocês. Espero o e-mail. Tchau, tchau.